Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Andréia, sou professora de arte. Hoje a nossa aula vai ser sobre instalação artística. Então preste atenção, porque nós vamos retomar a arte contemporânea para a gente entender melhor a instalação que faz parte da arte contemporânea. Vamos lá? O que é arte contemporânea? O que você acha ou pensa quando vê essas obras de arte? Então aqui a gente tem duas imagens para você refletir aí sobre o que você pensaria ao ver essa arte, seja numa galeria ou seja num espaço público. Né? Esse tipo de arte é o tipo de arte, um exemplo de arte contemporânea, onde ela traz aí uma inovação, né, para despertar um sentimento no público, uma sensação. Essa sensação ela pode ser de estranhamento, às vezes de aversão ou de indignação. Muitas pessoas, ao observar uma arte contemporânea, ela pode achar feia, né, ou então não concordar que aquilo ali seja arte. Né? Então ela traz essa reflexão, esse questionamento. Mas o que é, afinal, a arte? Por que que isso tem que ser arte? Eu não concordo que isso seja arte. Então, a partir do momento em que ela traz essa reflexão, ela está no seu objetivo de trazer esse questionamento para esse conceito de obra de arte. Então, vamos entender melhor aqui o conceito de arte contemporânea. A arte contemporânea é aquela que oferece experiências inovadoras, pautadas principalmente nos processos artísticos, em detrimento do objeto, ou seja, na ideia em detrimento da imagem. Na arte tradicional, o que a gente tem? A gente tem um produto, uma obra de arte, a qual o público observa e se identifica com aquela obra bela, geralmente. E no conceito da arte contemporânea, ela não busca esse objeto, esse produto final como a arte em si. Ela valoriza o processo, ou seja, o conceito do artista ao trabalhar aquele produto ali que está diante dos olhos do público. Então, o conceito ali é a obra de arte, a ideia, o processo é a obra de arte e não o produto final, certinho? E aí a gente vai para a instalação, que é um tipo de arte contemporânea. Mas o que é uma instalação artística? É uma linguagem relacionada à arte contemporânea. E na maior parte das vezes é montada em espaços de arte, como museus e galerias. Entretanto, pode também ser realizada ao ar livre. Então, a instalação artística, ela é um tipo de arte que ela é pensada para um espaço. Esse espaço, ele pode ser uma galeria, um museu, tradicionalmente, assim como os outros tipos de arte, mas também pode ser a rua, uma praça, né? Então, a instalação, ela é pensada em grande escala para esse espaço. Geralmente, esse espaço, ele tem ali uma interação com esse tipo de arte. E uma interação, a arte também tem uma interação com o público. Uma instalação artística é uma estrutura projetada para um local ou para um espaço de tempo específico. Então, a arte de uma perspectiva diferente é a instalação. Observem aí o vídeo, né, que está passando, né, a qual as pessoas elas interagem diretamente, elas participam, ou seja, elas participam da execução da obra de arte. Uma instalação pode ser vista de diferentes perspectivas. Pode ser possível andar ao redor delas, no meio delas, ou até mesmo participar das obras. Isso é bem diferente da arte que normalmente está pendurada na parede de uma galeria. Então, a instalação ou a arte contemporânea, ela tem
essa inovação de trazer o público para a feitura da obra de arte. Nós vamos entender melhor como que surge esse conceito a partir de Marcel Duchamp, que ele é um artista em que ele trouxe essa questão da ideia, né, em referência ao produto. A história das instalações artísticas remonta ao início do século XX, mas foi na década de 1970 que elas começaram a ganhar forma como conhecemos hoje. Artistas como Marcel Duchamp, com obras como A Fonte, desafiaram as concepções tradicionais de arte e apresentação, utilizando objetos do cotidiano em contextos artísticos para alterar a percepção e a interação do público com a obra. Então, a gente tem aí, né, uma imagem dessa obra que causou grande polêmica aí nessa época, que é a fonte, né? Na verdade, é um produto do dia a dia, um mictório, a qual Marcel Duchamp, para estimular o público, para questionar alguns conceitos que estavam sendo estabelecidos até aquele momento, ele coloca aqui esse mictório como uma obra de arte. Então, o que ele queria? Ele queria dizer que esse mictório é uma obra de arte? Não, ele queria exatamente isso, desmistificar, né, quebrar com esse conceito do que é arte, né, e que a arte tem que ter um conceito fechado. Então, a partir disso, ele traz uma reflexão. O que é a arte? Né? Quais os produtos podem ser levados à categoria de arte? Então, a partir do momento que as pessoas chegavam àquela exposição, àquela galeria e se deparavam com o mictório, elas começavam a se questionar nesse absurdo que era esse objeto, que era de uso tão íntimo, ser elevado à categoria de arte. A partir desse momento em que elas estavam ali se questionando e trazendo outros conceitos para o que é a arte, Duchamp trazia aí esse conceito de trazer uma reflexão a partir de um produto, ou seja, a ideia em detrimento do produto final. Então, quais os componentes de uma instalação artística? Seria o espaço, materiais, escalas e interatividade. O que é o espaço? O local escolhido é essencial, pois a obra é frequentemente moldada para se adaptar ou transformar o ambiente existente. Então, a instalação, ela ocupa um espaço. Ela ocupa esse espaço em grande escala, geralmente, né, em grande escala. Quais os materiais? Os materiais podem variar de objetos do cotidiano, como o Marcel Duchamp, a tecnologias avançadas, cada um trazendo diferentes significados e interações. Escala. Algumas instalações são intimistas, outras ocupam grandes espaços, influenciando a maneira como o público se engaja com a obra. A maioria é em grande escala, onde o público ele interage ali com a obra, provocando sensações no público. Interatividade, que é uma das principais características da instalação. Muitas instalações incentivam a participação ativa do público, tornando o espectador uma parte integrante da obra. Como bem já visto, o espectador, ele não é apenas um espectador passivo, ele interage e às vezes ele faz parte da feitura ali, do processo da obra artística. Aí nós vamos ver alguns brasileiros, alguns artistas contemporâneos que fazem esse tipo de obra de instalação. Hélio de Oiticica, por exemplo, ele é reconhecido por suas obras penetráveis, ambientes coloridos e labirintíticos que os espectadores podem explorar, transformando a experiência artística em uma vivência pessoal e sensorial. Ou seja, a obra ela precisa estar aqui para
os espectadores, a qual o público ele entra e ele pode interagir com o espaço e esse espaço provocar sensações nesse público. A gente vai dar uma olhadinha aqui em um exemplo dessa instalação aqui, de uma das instalações dos penetráveis de Hélio de Oiticica, onde o público ele pode ter a sensação de entrar e participar ali do processo artístico. Vamos lá? Muito bem, a gente observou aí que nessa obra dos penetráveis de Hélio de Oiticica é um convite, está no espaço público, o público vai passando e ele tem essa possibilidade de entrar, sentir ali as sensações da terra, das texturas disponíveis, da luz natural. Então é um convite para sentir esse processo artístico ali da instalação de Hélio de Oiticica. Algumas obras também têm essas instalações mais privativas em museus, mas também em grande escala e também com esse convite de sensações, de sentir essas sensações que a instalação propõe, certo? Então a gente vai conhecer aqui também a Lígia Clark, que é outra artista que trabalha nessa perspectiva, conhecida por suas obras Bichos e Máscaras Sensoriais. Convidou o público para manipular e interagir com suas obras, diluindo as fronteiras entre o objeto artístico e o espectador. A Lígia também ela é muito conhecida nesse sentido de ela trabalhar com objetos a qual estimulam as sensações no espectador, a qual o espectador pode pegar, manipular, utilizar, como aqui na foto, a qual ela está vestindo uma máscara, abismo, com tapa-olhos. Então, propõe em suas obras essas sensações a qual o público pode emergir nessa obra. A gente também vai observar um vídeo aqui onde a Lígia Clark propõe essa interação diretamente com todos os sentidos na obra de arte. Vamos lá? Construída em 1968, a proposição A Casa é o Corpo é feita com uma estrutura de 8 metros de comprimento e possui 2 compartimentos laterais. O centro da estrutura é um grande balão de plástico. As extremidades são fechadas com elásticos e as pessoas, ao se encostarem neles, provocam as mais variadas sensações. Experimente atravessar essa estrutura. Você será convidado a reviver as diferentes fases do processo de reprodução: a penetração, a ovulação, a germinação e a expulsão. Esta obra propõe que o visitante entre nesta arquitetura criada pela artista como se voltasse a habitar o corpo materno.
Muito bem, então aí como explicado no vídeo, essa instalação, ela busca essa interação aí como se a pessoa voltasse ao útero da mãe e ter novamente todas as sensações ali do feto, né? Desde o início até o parto. Então é uma obra que provoca essas sensações diversificadas e que elas não são específicas, ou seja, cada pessoa ela vai ter uma sensação diferente de acordo com sua experiência. Agora a gente vai para a nossa atividade para a gente aplicar esse conhecimento e analisar aí sobre a instalação artística. Temos aí uma questão sobre verdadeiro ou falso. As instalações artísticas são obras fixas, que não interagem com o ambiente e nem com o público. E aí, essa afirmação é verdadeira ou essa afirmação é falsa? As instalações artísticas são obras fixas? Elas não interagem com o ambiente nem com o público? Obviamente que a gente acabou de ver que a principal característica de uma instalação é justamente essa interação com o ambiente, com o espaço e também com o público. Então, essa questão aqui, ela é falsa. Outra questão de verdadeiro ou falso, Hélio de Oiticica criou obras interativas, conhecidas como penetráveis, como o nome já diz, né? O público vai penetrar nessas obras. Então, essa alternativa a gente viu no conteúdo que ela é verdadeira. Ele tem várias obras a qual o público ele consegue emergir nesse sentido da obra e obter ali todas as sensações propostas. Outra questão, a qual a gente vai completar de acordo com o que nós vimos no conteúdo. A instalação artística, ela é uma obra pensada para o quê? Ela é uma obra pensada para específico, para um espaço ou lugar específico, podendo ser apresentada tanto em museus quanto em galerias ou espaços públicos, ou ao ar livre. Uma das características centrais dessa linguagem é o que é uma característica central dessa linguagem? Onde o público pode interagir com a obra. Então, é a interação. É uma das características centrais. Então, toda vez que você ouvir falar em instalação artística, você vai lembrar da interação do público, onde o público pode estar interagindo com a obra. Então, nós vamos aqui para a próxima questão. Qual dos elementos abaixo não é considerado um componente de uma instalação artística? Escala, tela para pintura, material, interatividade. Então, a gente observou aí que dessas opções aqui, a única que talvez não seja um material essencial para a instalação é a tela para pintura, porque a tela geralmente é um material para o uso de uma arte tradicional. Próxima questão, o que caracteriza a obra da Lygia Clark? Uso exclusivo de telas e pincéis para criar paisagens? Estruturas rígidas que não permitem interação com o público? Obras com sons e cheiros sem elementos visuais? Interação sensorial e participação do público, como nas máscaras sensoriais. Então, essa questão aqui, a alternativa letra D, é a opção que mais caracteriza a obra da Lygia Clark, que é justamente as máscaras sensoriais. Vamos agora só para uma revisãozinha para a gente fechar esse conteúdo sobre instalações artísticas.
São estruturas projetadas para um local e espaço de tempo específico, como a gente bem falou. Diferentes perspectivas, você pode andar ao redor, através ou até mesmo participar das obras de arte de instalação. Os principais artistas que a gente viu hoje são Hélio de Odicica e Lígia Clark. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu agradeço a sua atenção até aqui e até a próxima aula. Tchau!